Olá, está no ar mais um Frente a Frente. Hoje a gente vai conhecer quem está à frente do Conselho Municipal da Juventude, o Gustavo Cunha Abreu. Aqui eu dou boas-vindas e agradeço pela participação aqui hoje conosco, Gustavo. Eu quem agradeço. Gustavo, a gente sempre inicia esse programa, que é o Frente a Frente, para eu entender quem está à minha frente. Então eu quero saber quem é Gustavo Cunha Abreu. Bom, Gustavo Cunha Abreu, Cunha de Abreu, né? É um jovem sonhador, um jovem que quer aprender muito, que quer legislar muito, que quer descobrir muitas coisas. E é um novo jovem na política, um jovem promissor que quer sempre conseguir ajudar quem ele mais consegue. E no caso, um jovem bem iniciante assim na atuação de líder. No caso, toda a minha trajetória, agora que eu deixei do mandato do parlamento, e sobre agora a minha presidência da juventude. Então, resumindo, eu acho que eu sou uma pessoa que é bem curiosa, eu diria. E você hoje está fazendo o segundo ano do ensino médio. Sim. Fala um pouquinho sobre sua vida escolar aí, junto com o Parlamento Jovem, essa atuação sua. Atualmente eu participo do Regina Passe, estou no segundo ano do ensino médio, entrei em 2021, no 7º ano, durante a pandemia. Também já estudei no Colégio Industrial e no Colégio Ulisses Vasconcelos. Eu sou representante de turma, também participo agora, igual eu citei, do projeto da Juventude, Conselho Municipal da Juventude, atuo como presidente e conselheiro. Então, basicamente, é um grupo formado por mais de 30 membros de diversos órgãos da cidade, CRAS, Secretaria do Esporte, Secretaria do Turismo, da Cultura, onde nós atuamos com diversos movimentos para incentivar, engajar a juventude da cidade e também movimentos como ligados com o Casarão, com a Casa da Cultura, interligados toda a questão de cultura, esporte, mas com mais foco para a juventude. E eles escolheram esse mandato com mesa diretora e suplentes, né? E no caso escolheram eu como o presidente, com o meu vice e a primeira secretária. Mas como é que foi participar disso aí, né? Ser eleito presidente? Ou seja, primeiro você fazia parte do conselho em si, você fazia parte do movimento em si. Sim, sim. Você entrou nesse movimento quando, como que foi isso, esse seu início para ser eleito então presidente? É um pouco até engraçado. Eu fui indicado pela minha coordenadora, porque eu tinha acabado de deixar o mandato do Parlamento Jovem, né? Tava com toda aquela saudade, assim, de legislar, de participar da política, poder ajudar a cidade. E ela chegou com uma proposta para mim que eu não estava esperando, de participar do Conselho da Juventude. Precisavam de um membro que conseguisse encarar essa responsabilidade de representar toda a juventude de Sete Lagoas. E indicaram quatro jovens, 3 do colégio estadual e um jovem do Regina Passes. Aí a minha coordenadora chegou em mim e perguntou se eu gostaria de participar, se eu iria encarar, né, esse desafio, porque não é fácil. E eu pensei apenas uma vez, porque eu já estava com até saudade da política, mas eu pensei que eu dou conta. Então, eu aceitei. E me surpreendeu bastante, porque eu acredito que eu tô sendo bem mais ativo do que no parlamento. Eu tô tendo muito mais responsabilidade. Eu antes lidava com a juventude, obviamente, no parlamento, mas com muito auxílio. Agora, na Casa da Cultura, no movimento da juventude, como eu sou o presidente, é uma responsabilidade muito maior, porque é toda a juventude da cidade, toda a população da cidade, todos os órgãos, os movimentos, esperando a primeira resposta que eu vou dar, entendeu? O primeiro passo, eu tenho que coordenar. Então, cabe a mim uma responsabilidade muito maior. Aí exige mais foco, mais rigidez, exige mais pensamento também para dar o passo certo. Então isso me deixa muito mais, eu diria, responsável. Mas é muito legal. Você falou que você é líder de turma, né? Ou seja, você já Sim. tem essa característica de liderança mesmo. Para vocês foi mais fácil, então? Você participou também do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é uma eleição, Sim. Então é uma indicação, é um perfil que precisa ter para poder participar. Até porque, se for diferente, não vai ter representatividade. Sim. E aí chegou no conselho. Essa característica, você trabalha ela, você vai moldando, ou é algo inato mesmo? Você sempre teve esse perfil, sempre buscou atuar em movimentos? Como é que esse lado seu funciona?
Eu creio que é algo metade, inato, mas que eu sempre pratiquei também. Quando eu entrei em 2021 no Regina, eu era uma pessoa muito tímida, mas uma pessoa que buscava muito alguma representatividade. Porque eu sempre tive muitas ideias, muita vontade de poder me expressar, de poder ajudar de alguma forma também, de poder literalmente liderar. Então, só que eu nunca tive oportunidade em si. Então, eu sempre tinha algo inato para poder aflorar, mas que eu não tinha o gás para fazer isso acontecer. E que, aos poucos, de uma forma sutil, de uma forma natural, foi se aflorando, foi proliferando mais. E eu já tinha toda essa liderança de representante de turma. Eu sou hoje representante de turma pelo 5º ano seguido da minha turma lá na escola, 4º ano, perdão. E o parlamento, ele serviu como 200% a mais de energia para isso. Eu consegui aflorar muito mais a minha capacidade de liderança, que é algo muito bom. Porque eu sempre gostava... A coragem, né? Sempre gostava de tomar a frente, poder liderar as pessoas e não por algum sentimento de soberba, nada disso. Mas para poder, literalmente, motivar. Porque a liderança, ela ajuda, ela encoraja. Trazer a responsabilidade para si, né? Exatamente. E isso, é claro que isso tem o ônus e tem um bônus, né? O ônus é aquela questão de você poder ver o que você deseja fazer acontecendo. O bônus. O ônus é ter que arcar com as consequências das suas, dos seus comandos, né? Vamos dizer assim. Como que você age, né? Ou reage em relação a isso? Bom, essa questão do ônus que você falou, ela é bem delicada, porque quando você tem alguma representatividade, seja ela maior ou menor, você tem que pensar muito o que você vai fazer, o que você vai divulgar. Querendo ou não, desde o parlamento se tornamos figuras públicas, então tem algum nível de influência. E eu penso muito isso, porque eu coloco na balança e eu percebo, eu tenho uma responsabilidade grande. Então eu não posso ser infantil, eu não posso fazer você pensar, eu tenho que pensar antes de agir e agir da melhor maneira. E também pesa muito porque tudo recai. Então, de um lado nós temos toda aquela cobrança e do outro lado a gente tem aquele receio de errar. Mas dá certo no final porque a gente coloca na balança, a gente vê que é capaz, pelo menos eu faço isso. Cada ação que eu faço no parlamento e agora no conselho, sempre tomo um tempinho para poder pensar as ideias, pensar o que eu vou fazer. Quando eu estou fazendo algum discurso também, eu falo de uma maneira mais culta, mais pausada, raciocinando mesmo para não falar nenhuma bobagem, para realmente conseguir fazer da maneira mais eficaz e natural, sem nenhuma sobrecarga, nenhuma coisa que recaia de maneira negativa. Mas é uma cobrança muito grande. Você se prepara para isso? Como? Bom, no parlamento eu me preparava, obviamente, estudando sobre política. Também lia muito, isso me ajudava bastante a ler, porque a gramática ela me ajuda muito, a questão ler o português mesmo, diálogo. Você está falando? Ler livros, muitos livros e ler sobre política. Eu sempre tive uma oratória muito boa, mas ao mesmo tempo que era boa, ela combinava com ansiedade. Então, às vezes, eu me embolava nas falas. Mas quando você, além de estar natural, não está com muito nervosismo, você pratica, ela sobressai muito bem. Agora, no Conselho da Juventude, eu creio que eu estou estudando muito mais. Porque, como eu estou sendo a função de presidente, eu estou tendo que criar mais ideias do que no parlamento. O parlamento tinha ideias, mas eram ideias limitadas. Nessa do conselho, quanto mais ideias tiver, melhor. Então eu tenho que me preparar muito mais, tanto para os discursos, quanto para as palestras, quanto para a apresentação das ideias. Quando você fala de ideias limitadas, e eu estou te perguntando isso, é justamente para a gente poder entender qual que é a visão do jovem dentro desse projeto do Parlamento Jovens, que está sempre em construção. Né? Tudo que a gente se lança a fazer, a gente vai construindo, vai aprimorando ao longo do tempo. Quando você fala de ideias limitadas, o que você está querendo dizer? A quantidade. No parlamento, nós só estamos liberados a apresentar um anteprojeto por reunião, anteprojeto de lei. E, se for possível, uma moção. Ou então, caso você não apresente um anteprojeto, você apresenta um pedido de providência. No caso, o anteprojeto, você formula toda bonitinha no formato de documento, onde é passado por vários processos de filtragem, até chegar, caso seja aprovado nas reuniões dos vereadores veteranos, até chegar na mão do presidente, para ver se ele vai sancionar ou não. Mas é apenas uma por reunião, e é uma reunião a cada última quarta do mês. Agora, no Conselho da Juventude, quanto mais projetos forem apresentados,
mas significativo porque são muitas coisas para trabalhar. Agora no parlamento só se limita a um. Porque no caso são os 19 agora vereadores, nós teremos 19 projetos. Sim. Agora, como vem E até debater isso tudo, leva um tempo dentro da reunião, né? Leva questão muitas de horas. logística mesmo, né? Isso. Entendi. Exatamente. Mas como que o parlamento foi a sua primeira experiência pública, vamos dizer assim? Ou não? Ou você já tinha participado de alguns movimentos antes dele? Na questão da política, não. Foi o parlamento mesmo primeiro. Eu só participava mais na questão cultural, musical, em programas como a Orquestra Jovem de Sete Lagoas. Você faz parte da orquestra? Eu fazia parte, eu saí ano passado. Eu era violinista. Olha só. Aí eu participava, tinha muitas apresentações, tinha um público realmente bem engajado, mas na política em si eu nunca participei, apenas no parlamento. Por que você saiu da orquestra? Eu não tinha tempo, eu tava ficando muito sem tempo. Ah, que pena. Eu saí antes de entrar pro parlamento porque a escola tava sobrecarregando muito e eu não tava conseguindo ter tempo para organizar tudo. Aí eu tive que me ausentar, aí eu entrei pro parlamento também e acabei me ausentando até da academia, agora que eu tô voltando. Não pode, academia não pode deixar de fazer não, hein? Pode não. Porque é isso que te dá a força e a sanidade, Exatamente. Para continuar. Como é que você concilia isso hoje? Que agora você falou que, pelo que eu estou entendendo, o conselho te demanda muito mais. E é mais responsabilidade, porque no parlamento você era vice-presidente, né? Assumia quando a presidente não estava. Mas a responsabilidade era da presidente de conduzir aquilo dali. Agora você é o protagonista. Como é que você consegue lidar com todas essas demandas, considerando que você é um estudante, penso eu, aplicado, porque você é líder, você precisa dar o exemplo na escola. Trabalhando a questão do Enem, obviamente o vestibular está chegando aí, né? Tem que fazer a sua decisão. Como é que organiza isso tudo dentro da cabeça? Ainda tem tempo para sair, para ver os amigos? Como é que isso fica na sua vida? Isso pra mim é muito curioso, porque é uma organização que eu me cobro muito todo dia, que eu não posso deixar fraquejar, porque eu já tive a experiência de não me organizar e tudo se embolar. Desde o início do parlamento e até antes, eu faço uma rotina. Hoje mesmo, do Conselho da Juventude, ele me demanda muito. Então, eu tenho uma rotina que eu tenho até no meu celular e numa planilha, que eu sigo à risca, onde eu separo por atividades da escola, atividades do trabalho, o Conselho da Juventude, extracurriculares, academia ou algum passeio, e aos finais de semana, com tempo livre para o encontro com os amigos. E assim vai seguindo cada dia. Por exemplo, na segunda eu tenho aula à tarde e de manhã. Então eu coloco na minha agenda aula de manhã até tal horário e à tarde até tal horário. Aí as pendências, como projetos para o conselho, deveres de casa e talvez academia, eu faço depois desse horário, depois das 5h30. Terça-feira, quinta e sexta, eu não tenho nada à tarde. Então eu deixo todo esse tempo para resolver tudo. Tanto as pendências de escola, quanto as pendências do conselho e, obviamente, um tempinho para academia, que não pode faltar dia nenhum. Mas é uma organização muito rígida. Caso eu sobressaia em alguma pendência, a outra toma também. Então acaba sobrecarregando, acaba ultrapassando, tem que ficar para outro dia. Então tem que seguir muito à risca, mas sem demandar. Você se dá bem com essa rotina? Porque o jovem tem um pouco de dificuldade, né, de seguir isso. Está passando aquela fase de adolescência para a vida adulta, as responsabilidades que vão se cimentando, né? Vão se tornando cada vez mais concretas. E você consegue lidar com isso sem o estresse de, eu vou ter que seguir horário, vou ter que fazer isso, eu sou obrigado? Ou não, isso você sabe que é uma opção sua? Eu sempre busquei participar de muitas coisas e ter muitas pendências, porque para mim, quanto mais atividades eu participar, mais conhecimento e experiência eu vou ter. Então, desde cedo, eu sempre tive que lidar muito com essa organização de horários. Aí eu acabei acostumando. Mas realmente... Isso é bom? Você acha que isso te facilitou? Facilitou. Essa disciplina? Por causa de uma flexibilidade. Por eu conseguir organizar meu tempo, por exemplo, às vezes se eu tenho algum imprevisto, eu consigo fazer uma flexibilidade, talvez colocar uma atividade ali, não me desorganizar e nem esquecer de nada. Obviamente, não em excesso, senão eu fico muito cansado. Mas também me dá um ânimo, uma expectativa quando, por exemplo, eu vou pra academia e termino de treinar, eu fico pensando, nossa, eu consegui treinar, já treinei, já fiz uma atividade, já me dá uma motivação. Então, desde novinho até hoje, eu já tenho que encarar essa questão dos horários. Então, eu meio que girei. Eu meio que transformei ela não em um problema, mas em uma forma de lidar de uma forma agradável, para nada descarrilhar. E como é que tá indo na escola?
Tá indo bem? Graças a Deus tá indo bem. Eu até converso com a minha coordenadora de 15 em 15 dias. Eu busco sempre uma rigidez também. Eu até acho isso uma bandeira vermelha. Eu me cobro a mais do que o esperado na escola. Mas isso é uma reflexão da minha ansiedade e da minha vontade de conseguir, tipo assim, alcançar o melhor possível, Sim, sabe? suas metas, atingir Eu suas metas, acabo me né? cobrando 101% para ficar feliz mesmo. Quanto mais eu conseguir me cobrar, melhor. Obviamente, eu não posso me cobrar igual um robô, porque eu vou acabar sobrecarregando e não vai dar certo. Mas até então, tá dando tudo certo. Tô conseguindo atingir uma média alta, conseguindo todos os meus objetivos, atividades boas e conseguindo também exercer a função de representante de uma forma boa também, né? De ser um bom líder, né? Sim. Gustavo, a gente vai rapidamente para o intervalo e a gente depois vai voltar falando mais sobre essa capacidade aí de organização da juventude e também sobre o Conselho Municipal da Juventude daqui a pouquinho. Frente a frente de hoje, a gente conversa com o Gustavo Cunha Abreu, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude, é ex-vereador jovem, é líder de turma e muito mais. Gustavo, a gente estava falando sobre questão de rotina, disciplina em horários para definir rotinas e não deixar a peteca cair, já que são muitos afazeres. Você falou da sua ansiedade, né, da sua ansiedade de conseguir alcançar as suas metas. Isso parece ser uma situação, um problema, uma pressão, né, não só da juventude, como acredito que de todas as idades, especialmente com o advindo aí das redes sociais. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso, se isso de alguma forma interfere na sua vida, e também seus horários, que você me mostrou aí, são todos bem certinhos. Rede social não te atrapalha? Bom, a ansiedade foi o meu maior problema e ainda é. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então acaba sendo uma mazela muito grande na minha vida. E, igual você disse, tá muito aflorada nos jovens. Eu acho que a cada ano que passa eu tô vendo mais pessoas com ansiedade. Mas eu digo que tanto o parlamento, quanto a academia, quanto até mesmo o subconsciente meu, eu consigo trabalhar muito bem ela. Eu meio que acabo depositando a ansiedade em alguma atividade que me acalme. E com isso que eu consegui controlar. Ela era um problema muito grande, até no parlamento mesmo, quando eu, por exemplo, ia subir na tribuna, passava mal, várias reuniões eu passei mal antes, tremia muito e gaguejava muito, mas eu fui a cada reunião, cada mês, trabalhando ela, até que deixou de ser um problema grande, ainda existe. E igual todos os jovens, temos jovens com mais e com menos ansiedade, inclusive eu acho que isso é um problema muito grande, tanto e não só em Sete Lagoas, no mundo todo, que precisava de mais atenção também. É meio notável que está bem negligenciado. Está um pouco invisível. As pessoas encaram a ansiedade como um probleminha de frescura. Um vocabulário assim mais chulo. Mas eu acho que merece uma visão melhor. E sobre as redes sociais, não me atrapalha e eu acho que eu mereço... eu deveria me dar até um engajamento maior. Com as redes sociais eu estou conseguindo muito atrair mais pessoas, dar uma visibilidade maior. Tanto sobre conscientização do jovem, seja algum projeto da Câmara, algum projeto do Conselho da Juventude, eu até devia dar um engajamento maior para isso. Eu sinto que está um pouco apagado, mas não me atrapalha não. Não, você não... Porque até que eu imaginei que a sua ansiedade talvez estivesse atrelado a isso. Então, não tem nada a ver. Não. Porque o que a gente vê na juventude é muita ansiedade por causa de rede, por causa de padrões, por causa de modelos inatingíveis, por causa daquela agilidade de tudo, né? Precisa fazer tudo o tempo todo, tá antenado com tudo que está acontecendo e provoca isso uma ansiedade. A sua ansiedade não tem a ver com isso. É algo seu desde sempre? Desde sempre. Minha mãe até comenta que eu sou um menino muito ansioso. O pessoal já me conhece por essa característica, né? Ela meio que aflorada, não só subconsciente, mas física, acaba mostrando essa ansiedade. Mas por esse lado, um pouco. A ansiedade, ela atrela muito sobre essa questão de expectativa, né? De ilusão. Toda essa questão da rede social é um entrave muito grande porque as pessoas acabam vendo metas muito grandes. Por exemplo, eu vejo uma pessoa no topo da política lá em Brasília, o presidente, eu vejo uma pessoa com um corpo muito musculoso, com algum bem material muito exorbitante, assim. Então, acaba criando uma ilusão nas pessoas e gera ansiedade, porque às vezes a pessoa se compara, às vezes ela não
tenta ter, não consegue. Mas pelo menos pra mim, isso eu tento não deixar me abalar. Acredito que é tudo questão de tempo mesmo. Se hoje você não tem, um dia você vai ter. Então eu tento não criar essa visão de cobiça muito grande para não atrelar e não acarretar uma ascensão na ansiedade. Mas é notável que não é só comigo. Muitas pessoas fazem isso. De maneira geral, dos seus colegas, como que você vê essa questão na escola, né? Porque, na verdade, teve inclusive um projeto, é lei, né? Que não pode mais usar celulares. Eu nem sei se está funcionando muito bem nas escolas, mas justamente por causa disso, as pessoas estavam deixando de ter contatos para ficar na rede. Às vezes estavam conversando com quem estava na frente, né? Como é que é isso lá na sua escola, com seus colegas, não só da escola, mas seus amigos também? Esse ponto é muito importante. Desde o meu primeiro dia de aula esse ano, eu gostei bastante do projeto. Obviamente, ele não funciona 100%. Eu acredito que tem muitas lacunas que deviam ser moldadas. Por exemplo, tem escolas que falam que não pode mexer no celular. Por exemplo, o menino precisa ligar para a mãe porque está passando mal e a escola não deixa. Sim. Mas eu notei que trouxe uma coisa que era essencial, que não tinha muito, que era tanto a empatia quanto a interação. As pessoas ficavam alienadas no celular, na escola mesmo. Era 24 horas, fora da escola, dentro da escola, no celular. Hoje em dia, não. Pelo menos desde o início do ano eu notei, lá no Regina Passes, o pessoal interage mais. Isso trouxe tanto nas aulas, nas atividades, agora aula em dupla, o pessoal tira dúvida, resolve exercício, não ficava lá só no celular. Então eu gostei bastante. E isso eu falo da escola, mas isso é no geral. Hoje em dia você vê aí o pessoal vai à mesa de jantar, celular, fazendo atividade com a família, celular, o povo não deixa o celular de lado hora nenhuma. Obviamente, não precisa, mas tem que saber organizar. Sim. Não deixar um sobrecarregar o outro. Tem que se vigiar, né? Isso. É autovigília, né? Você falou em alguns momentos aqui em legislar, em ter como uma projeção política. Eu vejo que você tem isso muito forte, né, no seu discurso, no seu pensamento. Você pensa em seguir a carreira política mesmo? Essa é uma das questões que eu mais penso todo dia. Eu entrei pro Parlamento Jovem, não vou mentir, não que eu não gostava de política, mas eu entrei pro Parlamento Jovem de paraquedas, assim, sem nem conhecer nada, não conhecia a Câmara, não conhecia nenhum projeto. E eu não era muito interligado à política, não. Mas com o passar, eu fui me apaixonando pela política. Eu não tenho a política como a minha área principal a seguir, mas eu também não tenho como não improvável. Eu tenho como uma carreira que, se eu tiver a oportunidade certa, o momento certo, eu tenho vontade de seguir, sim. Seja como vereador, como deputado, porque eu gostei muito. A política aflorou um lado em mim que estava disperso, que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, igual eu gosto hoje. O que, por exemplo? Qual lado que é? E o que foi mais forte para você nesse 1 ano aí que você ficou aqui? Bom, ela aflorou em mim tanto o lado da liderança quanto o lado de poder ajudar o próximo. Eu sempre quis ajudar o máximo de pessoas que eu consegui, mas às vezes não acontecia. Eu estava muito limitado. Querendo ou não, a política pegou isso e me deu oportunidades que eu não pensava em ter. Muitas escolas que eu dei palestra, que participei de projetos, inspiravam em mim e no meu pessoal. E quando eu tive um choque de realidade nisso, eu pensei, nossa, eu tô inspirando as pessoas, eu tô conseguindo ajudar de alguma forma. Isso é o que eu gosto de fazer, por prazer. E foi isso que a política aflorou em mim. Aflorou tanto a minha questão de poder liderar, quanto a questão de eu poder pensar, nossa, eu faço isso para poder ajudar uma certa pessoa, para dar um impacto. É isso que eu quero para minha vida, entendeu? E aí, dentro do Conselho da Juventude, qual que é o seu propósito? Por que você entrou lá? Você já disse que tem essa vontade, né? A liderança é inata, a liderança é algo que te faz bem e poder ajudar as pessoas. Claro que tanto no Conselho quanto no Parlamento, você está trabalhando com política pública, né? Então, está impactando a vida da sociedade, especialmente no Conselho, a vida dos jovens. Sim. Mas quais são os seus objetivos ali dentro? O que você pretende? No Parlamento, eu trabalhei mais com todas as mazelas de diferentes áreas da cidade. Agora, no Conselho, vai ser uma oportunidade de eu poder trabalhar mais de perto com a juventude. Porque a juventude, eu acho que ela é uma das matrizes que mais precisam de atenção. Sim. Então, com isso, eu pretendo pegar vários e vários assuntos, bolhas diferentes de problemas dos jovens e mostrar que tem solução.
poder pegar cada um, gerenciar cada um. Tanto que no nosso conselho, nós não separamos por exemplo, jovem daquele bairro, daquela cidade. Nós separamos por áreas. Se eu não me engano, são 5 ou 7 áreas de pontos periféricos, pontos estratégicos da cidade, onde nós temos grupos, que são muitos membros, né, que vão agir. Vão poder pegar todos os problemas que permeiam mais entre os jovens, concretizá-los e mitigá-los. E é essa que é a minha vocação. Quanto mais problemas eu conseguir mitigar ou até extinguir dos jovens, seja de transporte, saúde, esporte, infraestrutura, educação, que são os mais importantes, eu vou estar lá fazendo. E aí, como é que funciona isso? Vocês pegam essas demandas, levam para o conselho, discutem sobre elas e a partir daí, o que é que vocês fazem para conseguir mitigar esses problemas? Bom, tem várias opções, porque como nós possuímos muitos membros no conselho, são muitos caminhos. Nós temos a presença do CRAS, a Delegacia da Mulher, temos secretarias como esporte, turismo, cultura, saúde. Então eu diria que é uma junção de vários órgãos da cidade. Isso deixa a gente com uma flexibilidade muito grande para poder pegar o problema e filtrar ele de vários caminhos, vários ângulos. Mas no caso nós pegamos vários problemas. Obviamente é um processo que demora um pouco para fazer um amontoado. Mas eles são apresentados em mesa, serão apresentados também nas próximas reuniões. São reuniões públicas, são debatidos e de lá podem surgir sugestões de propostas de projetos de lei. Já podem ser mitigados de acordo com as secretarias mesmo, movimentos, campanhas, divulgações e projetos que até ultrapassam 7 Lagoas. Por exemplo, eu tenho um projeto onde eu irei trazer de volta os grêmios estudantis nas escolas. Bacana. Isso vai fazer todas as escolas que possuírem ter um vínculo direto de política. Então, às vezes, a escola precisa de mais insumo, por exemplo, para infraestrutura. Já através do grêmio, ela consegue. E, além disso, desse projeto, eu tenho uma demanda muito grande, onde eu irei fazer uma conferência com as escolas, que ainda vai ser realizado no mês de outubro, onde serão delegados 8 pessoas representantes e 8 suplentes, e nisso serão criados projetos que vão aflorar, né, e ajudar tanto os jovens quanto o estado de Minas. Então eu acredito que vai ter uma potência muito maior. E é isso que a gente está dando um gás a mais para funcionar. Seria uma conferência municipal no primeiro momento. Isso, ela vai ser municipal, onde ela é encaminhada para Minas. Esse Conselho da Juventude é a matriz de 7 Lagoas, mas existem muitas matrizes. Tem o Conselho de BH, de Betim, de Caetanópolis, então é do estado inteiro. Nisso são criados projetos e mandados para Minas Gerais. Então eu tenho esses 2 focos, os projetos dos jovens para a cidade e os projetos da cidade aflorados para o estado. É claro que vocês vão fazer um estudo aí, Isso. né, das necessidades da cidade, mas de antemão, assim, de pronto, tem algo que você acha que é emergente de se trabalhar nesse momento, né, nas atuais conjunturas que a gente está hoje, né, considerando aí todos os problemas pelos quais passam a juventude, o que na sua avaliação seria a principal ação, a principal atuação do Conselho hoje? Deixando de lado a política, que é um que eu sempre bato muito na tecla, eu até posso citar o parlamento, que são 3 problemas que eu percebi que são um pouco emergentes, assim. Infraestrutura, entre parênteses, transporte, com bairros muito afastados, onde tem muitos jovens que às vezes que eu não sabia que isso era uma realidade muito presente. Só após a palestra que a mesa diretora do parlamento realizou na escola Alonso Marques, eu tive noção de que tem muitos estudantes que não comparecem às aulas inúmeras vezes na semana por morar muito longe, e às vezes o transporte público está quebrado, às vezes está chovendo muito, não tem como transitar. Esse é um problema, o transporte. A educação, não posso deixar de lado, com certeza. Eu compareço em muitas escolas públicas, não que elas possuem infraestrutura ruim, mas que o investimento seria maravilhoso para melhora. E também já fui estudante de escola pública há muitos anos, então eu sei de perto como funcionam os 2 lados, público e particular. E eu acho que também, agora não tanto a Câmara está sendo muito ativa nisso, mas a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho. É algo que eu vejo que muitas cidades têm, afloradas, e 7 Lagoas está no processo.
A Câmara, por exemplo, é muito atuante, a Prefeitura está criando mais oportunidades. E eu vejo que o jovem pede muito por isso. O jovem, ele é um pouco peculiar porque ele pede, né? Então, esses 3 que eu percebi no meu mandato, eles pediam muito para melhora no transporte, para conseguir incluir eles. Uma melhora na política, uma melhora na infraestrutura da escola e uma melhora na oportunidade de poder participar do trabalho. Jovem aprendiz, estagiário. Questões básicas, na verdade, né, Gustavo? Sim. E que, de repente, com essa visão, com essa iniciativa, você traz uma luz aí. Às vezes são detalhes que precisam ser feitos, né? E a gente precisa colocar uma luz de fato para que ele apareça e possa trazer um resultado, trazer respostas, né? Isso. Você sabe que a Câmara Municipal realiza audiências públicas também nesse sentido, né? De trazer algum problema. E eu acredito que o Conselho tem essa autonomia de pedir, inclusive. Aí vai uma dica aí quando precisar utilizar aqui dos vereadores para discutir esses temas ligados à juventude. Quero te agradecer muito, viu, pela disponibilidade do seu tempo nessa sua agenda tão certinha, mas foi muito bacana poder te conhecer mais e a gente falar um pouco sobre esse Conselho da Juventude, que é fundamental para que nós consigamos, de fato, formar pessoas cada vez mais estruturadas, né, para assumir seus papéis perante a sociedade. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. E deixo o convite você voltar outras vezes e a gente trazer ideias para a gente Com certeza. Discutir mais programas, enfim, tudo que está ligado à juventude nos interessa também. Muito obrigada, tá? Frente a Frente, então, fica por aqui. O Frente a Frente foi com o Gustavo Abreu, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude. A gente volta numa outra oportunidade. Obrigada a você pelo carinho da sua companhia e até mais.